pesquisas mostram que o número de fumantes no Brasil está diminuindo, mas a realidade ainda é preocupante. Milhões de brasileiros sofrem diariamente com os efeitos nocivos do cigarro. O tabagismo está relacionado a 90% dos casos de câncer de pulmão, além de ser um gatilho para o desenvolvimento e a piora de diversas doenças. E só no Brasil, ele é o responsável por 200 mil mortes por ano. Quanto mais cedo acontece o primeiro contato, maiores os riscos de se tornar um dependente de nicotina. Os males do cigarro e as formas de tratamento para quem quer parar de fumar é o que a gente vai discutir no Papo de Juventude de hoje. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Só para situar quem está nos assistindo, quem está aqui comigo é o Dr. Alberto Araújo, que é pneumologista e coordenador do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo da UFRJ. Obrigada pela sua presença. Ana Helena Rissing, né? Psicóloga e coordenadora do Programa Municipal de Controle de Tabagismo da Prefeitura. Muito obrigada pela sua presença. Deputado, o senhor é um ex-fumante, né? Sim. Deputado Dr. Julianelli, que é médico infectologista também. Quanto tempo o senhor parou de fumar? Parei há 2 anos. E 2 estou anos. muito satisfeito. Está muito satisfeito. O senhor fuma desde novinho? Eu estou com né? 62 anos, fumava desde os 14. Então, foi uma estrada muito grande, professor. E eu entendo que foi a melhor coisa que eu fiz na vida até hoje, né? Em termos assim de prevenção de doença, nada é mais importante que abandonar o vício do cigarro. E o senhor já manifestou essa vontade de parar ao longo desse tempo? Já teve outras tentativas? Como é que foi esse processo? Eu parei uma vez, né, no passado, mas não foi uma parada tão consistente como essa agora. E foi motivada por... Eu morava em Angola, estava na guerra de Angola e fiquei num lugar que não tinha cigarro. E fiquei ilhado lá no interior de Angola e aí acabou o cigarro e parei de fumar por causa disso. Mas não foi assim uma parada consciente como essa da agora. Vamos falar sobre os malefícios do cigarro, né, doutor Alberto? Porque, por exemplo, uma pessoa que fuma, no caso do deputado, que fumou aí há muito tempo, quanto tempo ainda leva para a pessoa ficar, vamos dizer assim, limpo, o organismo ficar limpo dos efeitos do cigarro? Primeiro, comentar que essa decisão é uma decisão das mais sábias. Deixar uma dependência tão grande quanto é a nicotina. Os efeitos já se fazem sentir nas primeiras horas após a pessoa abandonar o cigarro. Eles fazem sentir sobre a frequência do coração, a frequência cardíaca, e fazem sentir também sobre a pressão arterial, nas primeiras 8 horas. O indivíduo já experimenta uma queda importante desses 2 parâmetros fundamentais para a vida humana. Nas primeiras 72 horas já há uma melhora grande da respiração. O indivíduo consegue captar mais o oxigênio do ar e elimina mais, a ponto de ficar ao nível da população que não fuma, um gás que sai na fumaça do tabaco chamado monóxido de carbono. Então esses são efeitos maravilhosos. Na primeira semana o indivíduo já começa a recuperar mais a respiração. Já fica mais disposto, né? Fica mais disposto. A fadiga que tem no final do dia nas pernas já começa a desaparecer, já dá uma caminhada mais longa, sobe um lance de escada, né? Dá uma caminhada maior para pegar uma condução. Enfim, o indivíduo começa a ver os efeitos que dão a ele uma condição melhor de viver, né? Já na primeira semana que para de fumar. Ele vai ter que enfrentar, depois podemos comentar, uma abstinência. Sim. Que para alguns é mais importante, para outros, né, é menos importante. Alguns precisam de medicamento para superar essa fase. E ele vai reduzir, ao longo dos meses, anos, os riscos de ter as doenças relacionadas ao tabagismo, né? Seja o infarto miocárdio, seja o enfisema pulmonar, seja o câncer de pulmão ou em outros órgãos, seja o derrame cerebral. Então é muito importante parar de fumar, para melhorar a qualidade de vida em geral. Ana, a gente vê aí que quem fuma começou a fumar muito cedo, né? Então essa fase da adolescência, essa juventude que está mais vulnerável à questão de influência dos amigos, a própria curiosidade, né? Existe essa relação que tem essa influência na juventude para acabar fumando mais cedo? Na verdade, sim, os estudos mostram, né, que a maioria dos fumantes começa a fumar até os 19 anos de idade, né? Assim, a média da iniciação é em torno dos 15 anos.
Quer dizer, é um momento em que o jovem está descobrindo o mundo, está curioso, e o que a gente sabe é que essa indústria do tabaco, ela sabe disso também, então ela, de uma certa forma, ela direciona a propaganda, todo o marketing, essa ideia de que você fica mais livre, mais velho, mais seguro, que faz parte da vida, que você faz o que você quer, né? Você pode lembrar aqueles termos que eram usados, né, na propaganda, na televisão, né? Enfim, que era uma forma de, na verdade, acabar estimulando mesmo o jovem a experimentar. E isso é uma coisa que se mantém até hoje, né? Porque, assim, apesar da gente ter uma grande redução do número de fumantes no Brasil, com todas as leis e campanhas, os jovens ainda estão experimentando e fumando, principalmente as meninas, né? Assim, os estudos mostram que as meninas estão experimentando e fumando mais até do que os meninos. Então, enfim, realmente a gente precisa focar também nessa prevenção, né? Eu acho que as escolas tinham que alertar um pouco os jovens de como, na verdade, eles não estão fazendo porque eles querem. Eles estão caindo exatamente no que a indústria gostaria que eles fizessem, né? Um pensamento muito comum é assim, vou fumar, de repente, para me incluir no grupo e tudo mais, quando eu quiser eu paro. E não é assim, né? Exatamente, né? Assim, não, e é engraçado porque eles vão dizer assim, não, a hora que eu quiser eu paro, eu fumo porque eu quero. Aí você vai ver, na verdade, eles não estão mais conseguindo. Quer dizer, eu acho que há pouco tempo eu li também, assim, que em 2 a 3 meses você já instala uma dependência da nicotina. A nicotina tem um poder enorme de causar dependência, né? Esses produtos estão sendo trabalhados cada vez mais para essa dependência ser rápida, né? Assim, eles colocam, se não me engano, a amônia, que acelera o processo de dependência, né? O cigarro de hoje em dia ele é todo trabalhado quimicamente para pegar mais rápido que experimentar, seja por causa do sabor, né, o sabor de frutinha, de chocolate, de menta, que de repente vai fazer doer menos na garganta, até um acelerador, algum produto que provoque o aceleramento, sei lá, da dependência da nicotina, enfim, por exemplo. O Luan, ele tem 25 anos, mas começou a fumar com 13, né, Luan? Ou seja, bem novinho. Já é novo ainda, mas já tem muito tempo aí que ficou dependente do cigarro. Como que foi no seu caso? Você começou a fumar com 13 anos. Foi uma curiosidade? Foi questão influência de amigo? Querer se inserir, de repente, em um grupo? Como é que foi? Eu acho que foi exatamente isso que ela falou agora. A gente tem uma ideia de que quando a gente começa a fumar, a gente é um pouco mais descolado, é um pouco mais rebelde, quer ter um status no colégio, ou no seu meio que você está inserido. E a gente vê que logo a gente cai nessa teia mesmo da indústria, porque você acha que você vai conseguir parar de fumar a qualquer momento e não foi isso que, pelo menos, aconteceu comigo. E é até engraçado que da indústria, que desde de pequeno eles mostram que você vai fumar. Por exemplo, nas bancas de jornais, os maços eles são distribuídos logo acima de balas e chicletes. E pro coisas acesso que, ser fácil, sim, né? que eu acho que desde pequeno você vai tendo o primeiro contato com o cigarro ali. É coisas que a gente não percebe no nosso dia a dia e que eles dão um jeito. E foi exatamente isso. Um tempo depois, todos os meus amigos estavam fumando também, ao meu redor. Quando você começou a fumar, os seus amigos ainda não fumavam. Você foi o primeiro, então? Fui o primeiro no meu grupo de amigos. E em 2 anos já tinha mais uns 4 ou 5 que já estavam fumando. Uhum. E hoje em dia eles ainda não pararam de fumar. Pois é, porque você aí teve que recorrer a um tratamento para conseguir parar, né? Você Exatamente. Foi pedir uma ajuda aí para conseguir parar. E como é que é esse tratamento, Luan? Você está há quanto tempo sem botar um cigarro na boca? Tem 3 meses. Que bom! Muito que bem bom. comemorados. Né? Todo dia é uma vitória diferente você estar sem cigarro, porque só a gente que fumou sabe o quanto é difícil parar. Eu ainda me considero doente, porque a gente tem que entender que o cigarro, o tabagismo é uma doença. Ela não é só uma doença química, como ela também é uma doença psicológica. Por que você quis buscar ajuda para parar de fumar? Eu acho que a gente que é jovem, a gente acha que nada vai acontecer com a gente ainda, porque a gente tem ainda uma vida inteira, e a gente tem saúde, a gente acha que as doenças vão chegar meio que para o fim, não sei, quando a gente ficar um pouco mais velho. E a gente tem que entender que o caminho de parar é exatamente agora, enquanto a gente é novo e nada disso ainda aconteceu. Buscar ajuda realmente é muito importante, eu acho que você ter algum apoio e ter instruções de como parar é bom. Eu tinha falta de ar toda semana, assim. Acho que
todo domingo, como vinha o fim de semana e festas, fumava mais, bebia mais. No domingo eu sempre tinha muita falta de ar, nunca conseguia dormir direito. E aí você falou, opa, tá na hora, preciso parar porque pode ser que eu tenha alguma coisa pior no futuro. E foi bom que ele recorreu a essa ajuda cedo. Uma coisa também que talvez ele tenha sentido como ex-fumante. Está muito associado que o cigarro melhora a ansiedade. Na verdade, não é verdade, né? Mas a gente tende muitas vezes a fumar, diante de uma situação de ansiedade, já vai automaticamente no cigarro. Isso é uma coisa que dificulta muito parar de fumar, né? Por isso que entra essa questão emocional, a doença psicológica, né? Que o cigarro é considerado também. É por isso que o tratamento é interessante, porque no tratamento a gente consegue ajudar o fumante a entender que, na verdade, o cigarro é uma droga estimulante. Ele, por um certo lado, ele, na verdade, deixa você mais ansioso, mais acordado, mais ligado e tal. É óbvio que essa ansiedade tem a ver também com aquele período que você está tentando se livrar da nicotina, que você também pode sentir pela falta da nicotina. Então, você precisa ajudar o fumante a entender, olha, durante um tempo, você pode ter um pouco de ansiedade pela falta da nicotina. Que é a fase da abstinência. Que é a fase da abstinência. Que a gente tem como ajudar de várias formas, né? Desde usando medicação, ou orientando a fazer determinadas atividades, enfim, tem várias estratégias para isso. Sem falar que só da pessoa entender que aquilo é transitório, vai passar, que ele pode respirar fundo, beber água, fazer uma atividade física, enfim, tem uma série de coisas que ele pode fazer para enfrentar esse período de uma forma mais tranquila. E o tratamento nisso ele ajuda muito, porque você consegue tirar um pouco essa sensação que o fumante tem de que ele só vai melhorar se ele fumar, porque quando ele fuma melhora, né? Porque na verdade é a abstinência. Ou ele acredita que melhora. Ou ele acredita que melhora. Não, sem falar que na verdade todo fumante quando vai fumar, às vezes você sai de onde você está, você caminha, respira fundo, você vê outros ares, então você acaba acalmando, porque você tomou uma série de atitudes junto com o cigarro que fizeram você acalmar. Só que o fumante acredita que ele só acalmou por causa do cigarro. Porque é importante a gente destacar também que quem fuma sente prazer nisso, né? Então, por isso que é tão difícil parar, né, Ana? Não, sem dúvida, né? A dependência é isso, né? Você acaba acostumando o teu corpo com uma droga nicotina que te dá prazer. E aí, quando você tira a nicotina, você sente um desconforto. E aí, quando você bota mais nicotina para dentro, fica tudo tão bom, tão maravilhoso, por que eu vou abrir mão disso? Então, é bem essa dinâmica da dependência que as pessoas têm que entender. Que não é à toa, ela plantou aquela dependência, né? Acho que a idade média, assim, é de 40 anos para cima, geralmente as pessoas que vão buscar tratamento. Mas será que as campanhas anti-tabagismo, então, deveriam estar direcionadas para o jovem, ou não? Enfim, é uma ideia, né? A gente, na verdade, quando faz campanha para jovem, a gente tenta fazer campanha para evitar que ele comece, né? Enfim, é óbvio que a gente até fala de tratamento, mas o tratamento, às vezes, eles não pensam em parar eles não pensam em parar de fumar. Porque não adianta, a pessoa que tem que buscar ajuda, né? Mas é interessante, é uma linha que a gente tem que pensar como... A gente está o tempo todo tentando como que a gente atinge o jovem. Porque o fumante, geralmente, ele já tentou parar de fumar. 80% das pesquisas dizem que tem vontade de parar de fumar, 80% dos fumantes, né? Já tentou, sabe que é difícil, tem vontade, mas não está sabendo como. Agora, o jovem, geralmente, nem está aí para esse assunto. É engraçado porque foi o que ele falou, né? Acha que só vai acontecer lá na frente, sou jovem, nada vai acontecer comigo, não vou ficar doente, não vou sentir nada. Não se preocupe, é muito raro alguém buscar. Precisava de uma boa motivação, agora ele já disse qual era dele, foi a falta de ar. Que bom. O professor relacionou a parada precoce no hábito de fumar com menos efeitos nocivos no futuro. Que chega a se equiparar até uma pessoa que nunca fumou, né? Então. A gente vai continuar essa conversa, que a gente vai ter que ir para o intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.